Fala, meus amigos, vocês acharam mesmo que eu não ia mais aparecer? E é claro que eu tô aqui porque eu sou chato. Eu não podia deixar os meus 9 inscritos sem vídeo. O que eles fariam, né? Agora que eu comecei aqui a viralizar, hoje eu já fui na padaria, as pessoas me cumprimentando, pedindo autógrafo, me reconhecendo. Eu tenho que aproveitar o meu minuto de fama. No vídeo de hoje vamos ver algumas gravações, cara, feito por pessoas, câmeras de segurança, aquele negócio que você já tá ligado a pegada aqui do canal. Só que algumas pessoas tentaram fazer ali as suas análises. Existem pessoas realmente analistas e existem nós, analistas de sofá, que olha e fica se questionando o que pode ser aquilo. Eu vou te apresentar esses vídeos e você aí em casa decide o que acreditar, tá bom? Mas olha, eu vou deixando claro aqui que é muito bom quando você interage aqui no comentário, porque uma pessoa vai colaborando com a outra e aí pode ser que a gente fica todo mundo perdido no final do vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação e bora pro vídeo. A criatura do poço no interior da Guatemala. Uma mulher ali, ó, morava sozinha, num sítiozinho, de boa, só que ela começou a ouvir alguns barulhos estranhos. Um poço desativado no quintal dela. Eu já me pergunto, quem tem um poço desativado, né? Mas ela tem. Isolada, à noite. Esse é o começo de um filme de terror. Quem não concorda? Só que nesse caso aqui é real. Com o celular na mão, ela se aproximou, ela projetou a luz ali pra dentro do poço pra ver o que tá gritando. Só que o que ela encontrou no fundo daquele buraco fez ela travar ali. Completamente. Olha comigo essa imagem. Mas olha ali, com cuidado. Tem algo, não tem? Algo com perna, algo com braço, mas definitivamente não dá pra falar que aquilo ali é humano. Ou você conhece alguém desse jeito? O corpo é escuro, quase fundido com as sombras, mas os olhos, olha ali, os olhos são brancos, fixos nela. Então ela tentou chamar. O que respondeu, com certeza, não foi com uma voz humana. Ela parou de gravar na mesma hora, saiu correndo, ligou pra polícia, o que eu acho que ela fez muito bem, só que quando as autoridades chegaram e olharam para aquele poço, já não tinha mais nada, nem rastro, nem uma saída visível. A pergunta é simples, o que eu e você queremos saber é como que aquilo ali conseguiu sair de dentro daquele buraco fundo. Meus amigos, deixa aí no comentário o que tu acha que é e vamos para o próximo vídeo. Esse próximo vídeo, ele não aconteceu num lugar que a gente já imagina que pode acontecer isso. Sei lá, um lugar isolado, uma floresta, uma casa mal assombrada, né? Coisas assim que a galera já se bota uma situação esquisita. Mas esse vídeo aqui não. Esse vídeo aconteceu no lugar onde é o nosso aconchego, nossa casa, nosso lar. E quando acontece alguma coisa na nossa casa, nosso lar, o negócio fica esquisito. Mas foi o que aconteceu com esse homem. Um homem tinha acabado de se mudar para uma casa nova. E desde o primeiro dia, ele já sentia aquela sensação esquisita. Você sabe qual é? Aquela sensação de que tem alguém ali, te olhando. A maioria das pessoas ignora. Eu tento ignorar também. Só que ele decidiu gravar. Ele abriu a porta do quarto e viu algo que fez ele paralisar completamente. Se fosse eu tinha até mijado. Uma véia, que véia é muito feio, uma idosa, cabelos brancos, um rosto enrugado, escondida ali, ó, no cantinho do quarto. Ele respirou fundo. E pra mim isso já é muita coragem. Ele respirou fundo, pegou coragem, colocou o celular de volta pela porta para filmá-la. E quando a câmera entrou no cômodo, ela já não estava mais lá. Portas fechadas, as janelas estavam trancadas e sem rastro da véia. Véia não, vó, senhora. Uma vovó, ali ó, olha que lindo, uma vovó que atravessa a parede. Ou algo que, sei lá, escolheu aparecer naquela forma, só pra dar um sustinho nele. Oi, assombração. O que teria acontecido se ele tivesse entrado naquele quarto ali sem observar nada com ela lá dentro? Essa pergunta fica pra vocês responder. Esse próximo vídeo é diferente também dos outros, porque assim como o anterior, gente, o que tá acontecendo com as assombrações que eu não tô respeitando mais o espaço de assombrar? Esse vídeo é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele aconteceu no shopping. Quem que fica com medo num shopping? É quase impossível. Tem luz pra todo lado, tem gente andando pra tudo que é canto, tem câmera de segurança, mas não. Esse caso aqui, a assombração decidiu assombrar num shopping. O nome do shopping era Hermosillo. Não sei se está certo, meu amigo de espanhol me corrige depois. Ele já tinha ali uma fama de ser assombrado, que justifica ali pelo menos alguma coisa. Os funcionários relatavam coisas estranhas, só que assim, ninguém tinha nenhuma prova. Ninguém conseguia provar o que tava vendo ali. Geralmente era uma pessoa falando com a outra. Ah, tu viu? Sentiu um arrepio e essas coisas. Os funcionários, eles já relatavam coisas estranhas acontecendo nesse shopping. Só que ninguém tinha prova concreta. Até que um
cliente, com o celular na mão, filmou isso aqui. O brinquedo estava desligado, não tinha criança por perto, não tinha adulto por perto, nem um fio, uma corda visível, qualquer coisa, gente, não tinha. E o volante ali simplesmente girava como se uma criança invisível tivesse se divertindo. Só que o que mais é interessante nesse vídeo é um detalhe um pouco importante. Os movimentos são irregulares, como se uma criança realmente estivesse brincando de verdade. Eu tenho sobrinhos e já vi eles brincando nesses brinquedos e é desse jeito, é totalmente desregulado. O que já elimina por si só uma falha mecânica, automática, sei lá como que fala. Agora eu te pergunto, você deixaria teu filho ou você mesmo brincar num carrinho desse depois de ter visto isso? Eu definitivamente sim. Olha, esse próximo caso eu espero que você preste muita atenção porque é um dos mais bizarros que eu já vi. Eu tentei me aprofundar melhor nesse vídeo em si e eu consegui pouquíssimas coisas, mas presta atenção o nível de bizarrice que é esse agora. Esse homem, ele só queria trabalhar, fazer seu CLT ali em paz, organizar o estoque que já deve ser um saco e depois ir pra casa, tomar um banho e jogar um videogame. Eu acredito que sim. Só que o sobrenatural não combinou com ele antes, né? Antes de aparecer. Por quê? Primeiro o carrinho, olha só, vem na direção dele como se tivesse sido empurrado por alguém. As caixas começaram a cair, ou seja, ele já tinha que pagar o produto ali que caiu. E então, algo agarra e arrasta ele pelo corredor. Você consegue imaginar você ser agarrado e arrastado por algo que tu nem consegue ver? E como é que pede indenização depois disso, né? Ele correu, pediu ajuda e com certeza pediu para verificar as câmeras de segurança. Só que quando os colegas olharam, todos eles ficaram no silêncio total. Não tinha ninguém, nada físico. Nada que eles poderiam falar, causou aquilo, sei lá, uma corda, alguma coisa que agarrou nele sem ele ver e arrastou o rapaz. Mas não, seja o que for, estava ali naquele estoque, bem aonde ele estava. Tinha escolhido logo ele como alvo. Eu acho que ele chutou macumba em algum canto, mas foi isso. Eu já vi adicionar insalubridade, adicionar aquele negócio lá noturno, adicionar periculosidade. Agora, adicionar periculosidade por atividades paranormais, essa é a primeira vez que eu vejo. Esse caso aqui em específico, ele é legal por quê? Porque ele tem ali uma breve sequência, ele tem uma continuidade. Geralmente os casos aparecem e puf, some, tu nunca mais vê. Esse também some, mas ele teve uma continuidade. E foi o seguinte, é uma jovem chamada Gisele que começou a postar vídeos desesperados nas redes sociais. Bom, ela não explicava o que estava acontecendo. Ela aparecia no escuro, claramente com medo, e então ela sumiu por semanas. Só que ela voltou e disse que estava bem, mas trouxe consigo uma gravação que fez os seguidores entrarem em pânico. As luzes da casa piscando, objetos se movendo sozinho. Cara, ela morava sozinha. Semanas depois, outro vídeo. Ela sente algo cutucando ela e uma sacola em cima da mesa começa a se mover como se tivesse vida própria. Ela joga um objeto naquela direção e depois disso, nada. O perfil dela parou completamente de ser atualizado. Mais uma vez, sem explicação, sem despedida e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela. Eu tentei ir atrás para saber de mais coisas, mas nada. Acabou por aí. Esse caso aqui aconteceu numa clínica de análise. O último paciente, já tava todo mundo naquele clima, vou embora, vou descansar, vou relaxar. Só que não, né? A última paciente do dia estava prestes a ser liberada quando um som que não deveria estar ali ecoou pelos corredores. Os enfermeiros foram verificar, saíram do cômodo por alguns segundos e a paciente ficou sozinha ali e viu algo que eles não viram. Ela chegou até pôr a mão no rosto. Ela paralisou de medo. Quando os funcionários voltaram e perguntaram o que estava acontecendo, ela descreveu uma figura desfigurada vindo na direção dela. Eles olharam para as câmeras, pois é, e lá estava, no reflexo da televisão, uma silhueta atravessando o cômodo, passando por ela, seguindo para dentro da clínica, sem ser captada diretamente, sem deixar rastro físico, e os trabalhadores daquela clínica até hoje não sabem o que era aquilo. Mas uma coisa eu sei é que nenhum deles, depois disso, vai desacreditar no sobrenatural. Mais um caso corporativo. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com esses fantasmas, essas coisas sobrenaturais. Eles não estão respeitando mais. Geralmente, lugar escuro,
Não, mas nesse aqui, no refeitório, cheio de gente, olha só. Era a hora do almoço, uma funcionária no refeitório, ela conversava, ela ria, rotina completamente normal. E então, do nada absoluto, uma funcionária teve o teu cabelo puxado, com força, por algo que não tava ali. Ninguém ao redor viu. Ela olhou para os lados, os colegas olharam também e ninguém havia tocado nela. Foram nas câmeras confirmar e ficou sim, confirmado. Não havia nada físico ali, não havia mão, não havia objeto, nenhuma explicação racional. Se eu fosse naquela hora, eu já tava pedindo demissão com certeza. Mas sério, gente, o que será que puxou o cabelo daquela mulher e o que será que ela fez pro fantasma puxar o cabelo dela? Agora esse vídeo aqui, ele é anterior à época da internet, então não dá pra você vir aqui falar comigo que é IA, não dá. É anterior à internet, tá? Presta atenção. Gravado por fita HS por investigadores paranormais que visitaram ali um cemitério com fama de ser assombrado. Quem que tá errado nessa história? O cara que vai lá investigar um cemitério assombrado ou a assombração que simplesmente fala, oi, tô aqui. E o que a câmera capturou naquela noite é considerado por muitos um dos registros mais autêntico já feito. Uma mulher que surge do nada em frente da lápide de uma criança, olhando por alguns segundos e desaparece. Segundo as histórias locais, aquela seria a mãe da criança, que não sobreviveu à perda do filho e infelizmente tirou a própria vida pela dor. Então, desde então, moradores relatam sons de choro vindo daquele cemitério à noite. Foi exatamente que isso levou os investigadores até lá. E talvez a mãe ainda não tenha conseguido partir. Esse caso aqui é bem triste, né, no caso. Não dá nem pra reclamar do fantasma que tava lá. Numa academia, num lugar onde os fantasmas não deveriam frequentar, porque não precisam mais malhar. Mas beleza, nessa academia, o funcionário tava lá já tarde da noite, atendendo empolgadamente o que seria o teu novo cliente. Os colegas estranharam, não tinha visto ninguém chegar. Nas câmeras, o instrutor falava, gesticulava, sorria, só que ele sorria pro vazio. Dias depois, com a academia fechada, as câmeras, elas acabaram flagrando uma névoa densa flutuando entre os aparelhos. Aí eu te falo, uma academia dessa, a mensalidade é R$50, mas olha só, vê o que tá te acompanhando durante os treinos. Tô fora. Então, esse aqui é o tipo de caso que eu falo que tem pessoa que sim, caça o que não deveria estar caçando. Um explorador no hospital abandonado de Tule, eu acho, nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Corredores vazios, luzes mortas. Ele não percebeu nada na hora, só ao revisar o material que ele conseguiu ver. Uma figura extremamente alta, de terno, andando lentamente na sua direção. Ele saiu ileso, mas com certeza ele não voltou mais lá. Pra que ir lá? Esse caso é basicamente uma mãe e uma filha dirigindo na Nova Orleans. De boa. Só que não. Algo no céu chamou a atenção. Ele era preto, tinha um formato parecido com um polvo. Movimentos que descartam completamente vento ou um tecido voando. Quando postaram o vídeo, ninguém soube explicar. Que seja ficção ou não, muitos disseram que lembram aqueles dementadores do filme do Harry Potter. Que seja ficção ou não, a parada foi sinistra. O que você acha que é? Agora, como encerramento, eu vou deixar 2 casos bacanas aqui pra nós poder fechar esses vídeos. Vem comigo. Em um aniversário, as velas do bolo simplesmente apagaram sozinhas, sem ninguém soprar. Simplesmente as chamas, no caso, elas foram apagadas, indo cada uma pra uma só direção oposta, descartando assim qualquer corrente de ar. O namorado confirmado pelo vídeo estava com a boca fechada. Alguém ali não estava feliz com aquela comemoração. E por último, um motorista numa estrada quente e seca à noite viu ali uma silhueta imóvel no acostamento, de sobretudo, chapéu, guarda-chuva, como se tivesse vindo de um outro tempo. Horas antes, um acidente fatal havia acontecido naquela mesma pista. Será que aquilo ali era um espírito? Ou o próprio ceifador? Ou alguém, sei lá, perdido no espaço-tempo? Esses vídeos existem, essas câmeras gravaram, e a única coisa que pode explicá-los talvez seja algo que a ciência ainda não chegou lá. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta aí, porque infelizmente isso é importante pro YouTube. Ele entende que eu tô trabalhando, né? Eu tô trabalhando assim porque dá um vídeo do caramba aqui. Deixa o like logo, cachorro. E até a próxima. Foi!